Pessoal, eu não vivo falando para vocês que eu vou ensinar vocês a operar a renda fixa igual os grandes gestores? Pois é, o tema desse vídeo é muito legal, porque eu vou ensinar para vocês as gírias que os gestores usam. Às vezes vocês me vêm falando uma ou outra e falam, Marília, eu não tô entendendo nada. Pois hoje eu vou explicar as gírias para vocês e explicar o que funciona cada uma delas. Então, se você ouvir agora um grande gestor falando um com o outro, ou então com um jornalista, enfim, você já vai saber exatamente do que eles estão falando. Primeiro, mercado abrindo e mercado fechando. O que é isso? Na renda fixa, mercado abrindo quer dizer que as taxas da curva de juros estão subindo. Então, por exemplo, se você imagina um título com vencimento de 2 anos, que antes era negociado a 3%, se o mercado está abrindo, essa taxa agora está subindo. Às vezes por algum motivo, de repente a inflação subiu muito, enfim. Então, o mercado está negociando a taxa agora mais alto, digamos, 3,5%. A mesma coisa o mercado fechando, as taxas estão caindo. De repente a inflação foi mais baixa, ou então o Banco Central falou que está pensando em reduzir mais, enfim. Aí o mercado de juros fecha, ou seja, cai, tá? As taxas diminuem. Outra coisa, BC ROC e BC DOVE. Eu falo bastante isso e todo mundo fala, Marília, o que é ROC, o que é DOVE? ROC é gavião em inglês. Então, quer dizer que ele foi um gavião, que ele foi muito rígido. O que é um banco central rígido, né? Um banco central muito preocupado com a inflação. A inflação dá um pequeno espirro, ele já tá subindo pra caramba os juros, tá? Então, ele tem esse tipo de reação. Qualquer coisa ele já sobe juros, ou qualquer coisa ele cai menos o juro. Então, a gente fala que é um banco central ROC. Geralmente os bancos centrais ROC ganham mais credibilidade, porque as pessoas, os investidores entendem que eles vão fazer um trabalho melhor de jogar a inflação na meta. No mercado a gente sempre fala do Bevilacqua, né? Que subiu pra caramba o juro para controlar a inflação e foi uma das primeiras vezes que de fato a gente conseguiu controlar a inflação no Brasil. E um BC DOVE. DOVE é pomba, né? Então a gente até brincava. Ixi. Nossa, essa campainha é muito forte. Eu tentei. O BC DOVE é o BC pomba, tá? Que é aquele BC ao contrário, né? A inflação tá subindo e ele tá lá, não, deixa disso, não vou subir juro, não vou fazer nada. Enfim, a gente até brinca que na época do Tombini era o Pombini, né? Porque, enfim, ele não parava de cair o juro e a inflação já estava subindo, as expectativas de inflação já estavam subindo e ele estava lá como quem não quer nada, caindo os juros. Então a gente brincava o Pombini, tá? Era uma brincadeira interna de mercado. É claro que existem nuances disso. Se você fala assim, olha, essa ata do Copom foi DOVE, não quer dizer que o banqueiro central já é um Pombini, não. Quer dizer, às vezes são pequenas nuances, foi um pouquinho mais leve do que o mercado esperava, e bem pouquinho. Então a gente usa esse DOVE, ROC, só para falar de acordo com o que o mercado esperava, como é que foi um pouquinho esse resultado. E isso vai provocar abertura ou fechamento da taxa de juros de mercado. Então, por exemplo, se o BC foi um pouquinho mais ROC, mais gavião, as taxas de juros vão abrir, vão subir um pouquinho, principalmente as de curto prazo, né? Porque ele vai cair menos os juros ou porque ele vai subir mais os juros. E se o BC foi DOVE, na ata, por exemplo, do Copom, a curva de juros vai fechar, pelo menos a curta, né? Então vai cair um pouquinho as taxas de juros. Agora vocês já estão entendendo bastante coisa, né? Outra coisa é tomar o DI e bater o DI. O gestor que faz isso, né? Ó, toma pra mim o DI, vou bater o DI. O que você tá fazendo? Às vezes você ouve uma entrevista dele, eu tô batendo o DI porque eu acho que o BC vai ser DOVE. Nossa, quanta coisa, eu não entendi nada. O que é batendo o DI? É vendendo taxa, comprando título. Quando você vende taxa, se a taxa cai, o preço se valoriza. Então é a mesma coisa que você está comprando o PU, tá? Então você fala que você está batendo o contrato DI, você está vendendo, você está operando na venda, você acha que as taxas vão cair. E quando você está tomando, tá? Você não está tomando e tal, você está tomando o contrato, você está comprando, você acha que as taxas vão subir, ou seja, que o PU dos títulos vai cair, tá? Então, eu tomei o juro porque o BC foi ROC, tá? Agora você já entende o que é isso. E aí no dia seguinte o mercado abriu.
Quer dizer, no dia seguinte as taxas subiram, então eu mandei bem. Outra coisa, basis points, é uma coisa que eu falo o tempo todo, é muito mania de mercado e ninguém entende. O que é basis points? É simplesmente uma forma fácil de você se referir a uma mudança bem pequena na taxa. Então, um base point é igual a 0,01%. Por exemplo, é muito difícil você falar, as taxas de 3 anos subiram de 3% para 3,01%. É difícil falar isso, né? Ainda mais no dia a dia que tem que ser tudo rápido. Então você fala assim, as taxas de 3 anos subiram 1 base point. E se elas subiram 10 basis points? Então elas subiram de 3% para 3,10%, tá? Subiram 10 basis points. Se elas subiram 100 basis points, elas subiram 1%. Então aí já fica muito mais fácil se comunicar. Então naquele meu outro exemplo, eu tomei o juro porque o BC tinha sido rock. No dia seguinte, a curva abriu 10 basis points no curto. Olha só, já sabe tudo o que isso significa. Outra coisa, Marília, curto, longo, médio prazo. Muita gente me pergunta, o que é isso? Não tem uma definição específica. O que é curto prazo? Eu, Marília, uso até 2 anos. Médio prazo, eu uso até uns 4 anos. E longo prazo, 5 para cima, tá? Mas aí é uma convenção minha, enfim, não tem nada muito oficioso. Outra coisa que os gestores também falam muito, mas aí não sei se você já ouviu falar, é galo, terno, quadra e quina. O que é isso? Galo é 50. Então eu quero comprar 50 contratos, toma galo. Duque, 200 contratos. Terno, 300 contratos. Quadra, 400 contratos. Quina, 500 contratos, tá? Então às vezes, enfim, você fala com o seu corretor, é mais fácil você falar toma Duque, toma quadra, toma terno. Mas aí talvez isso não funcione tanto para você, mas você já sabe que é assim que funciona. E por último, 10K ou 1K. O que é K? K é 1000, tá? Então às vezes você fala assim, toma 1K. E aí você já sabe que é 1000 contratos, ou toma 10K, 10 mil contratos. Enfim, não sei se você vai usar isso, mas agora você já sabe e isso é o mais importante. Outra gíria legal que eu sempre uso também é lote. Abriu lote. O que é lote? Lote é muito, tá? Então, nossa, a curva de juros abriu lote, abriu muito, fechou lote, fechou muito. Então, eu vou falar uma frase agora pra você e eu quero saber se você entendeu. Eu tomei galo, 5 bases pra cima porque o BC foi rock e o mercado abriu lote. Gostou? Ou você ouviu alguma outra gíria e quer saber o que é? Posta aqui nos comentários e eu explico pra você.